O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Quando alguém me perguntou qual a aparência de Satanás, eu respondi que não sabia, porque eu nunca tinha visto Satanás. Mas talvez eu o tenha visto sim, manifestando-se por meio de alguém. No Jardim do Éden, teria sido estranho ele aparecer na forma humana, porque Eva sabia que ela e Adão eram os únicos humanos ali. Então ele veio como serpente. Depois ele iria se manifestar de diferentes maneiras, de formas, sempre com o mesmo objetivo: enganar. Esqueça a ideia medieval de um diabo vermelho com chifres e um garfo espetando as criancinhas. Não. Um agente infiltrado, ele não se veste com as cores do seu país de origem, mas com aquelas do país que deseja corromper. É assim que nós vemos o diabo ao longo das eras se manifestando muito mais na espiritualidade e na religião do que na imoralidade. Na corte de Faraó, ele usou os magos para imitar os sinais divinos feitos por Moisés. Hoje ele usa homens de terno ou batina, clamando Senhor, Senhor, em igrejas, rádio, TV, internet. O diabo é um querubim, um ser angelical. Do mesmo modo como falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo, diriam, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres, em Mateus 7:22. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. 2 Coríntios 11, 14 a 15. Para identificar o seu modo de agir, basta ver suas intervenções ao longo da Bíblia. Quando Paulo diz para vestirmos toda a armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo, em Efésios 6:11, a palavra grega traduzida como ciladas é metodeia e significa truque ou malandragem. Satanás contradiz a palavra de Deus. Certamente não morrerão, disse ele lá no Éden, e exalta o homem. Vocês serão como Deus, lá em Gênesis 3, de 4 a 5. Essas são só apenas 2 maneiras dele agir. Esse espírito do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, leva você a seguir a presente ordem deste mundo, que nós chamamos de opinião pública, e pode até usar alguém tão idôneo quanto Pedro para negar a palavra de Deus, como nesta passagem. Após Jesus explicar claramente que era necessário que ele fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás! Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Marcos 8, 31 a 33. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.